Mateus, no capítulo 14, no versículo 22. Logo em seguida, ele obrigou seus discípulos a entrar no barco e ir à frente deles para o outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa. Tendo despedido multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada aqui suponha-se que seja de 3 às 6 da manhã. Tá? Quando o sono é muito forte, quem já trabalhou à noite sabe disso. Dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram, andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Verso 30. Mas quando reparou no vento, quando olhou a circunstância, quando viu a situação, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Pai querido, fala ao nosso coração nessa noite. Deus, o pastor, o pregador, qualquer pessoa, ele consegue atingir os ouvidos de alguém. Mas o Senhor atinge as nossas entranhas. E a tua palavra é tão poderosa que ela divide as juntas das medulas. Ela divide os nossos ossos, ó Pai. Pai querido, que o Senhor toque agora cada um de uma forma especial. Deus, que seja o culto para a pessoa, individualizado. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir forte aquele que reina e pode assentar-se. Graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, hoje nós estamos na terceira semana da campanha. Terceira semana. No final nós estaremos da campanha ungindo suas mãos mais uma vez. Eu acredito muito na unção na vida de uma pessoa. Ontem eu estava lá no Conselho do Estado de São Paulo, trabalhando lá, nós estamos trabalhando pesado. Eu estou dedicando 2 dias do meu tempo para estar lá. E nós começamos 7h30 da manhã, 15 para as 8. Nós arrumamos um hotel bem pertinho, para não gastar tempo com trânsito, com nada. Começamos 15 para as 8, 7h30, no máximo 8 horas estamos todos lá já. E saímos de lá 8 da noite, 9 da noite, para render o serviço. E o pessoal entrou no ritmo nosso. Entrou no nosso ritmo. Isso é bom, porque aí, até alguns funcionários entraram no ritmo desse trabalho. E ontem eu pedi que o pastor Durvalino de Araras, pai na fé da pastora Lourdes, nosso colaborador espiritual, um homem que nos ajudou muito na fé, fosse até lá para orar por nós. E ele fez uma oração e nos abençoou. E eu disse assim na sala: a unção que você respeita é a unção que você atrai. Vamos falar juntos? A unção que eu respeito é a unção que eu atraio. Você respeita a unção da vida do pastor e da pastora? O que acontece? Você atrai as bênçãos dessa unção para a sua vida. Você começa a ficar também um produtor. Você começa também a sonhar. E se eu posso sonhar, Deus pode realizar. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então,
Pedro respeitava Jesus, respeitava o senhorio de Jesus. Pedro é um dos discípulos, irmãos, chamado para trabalhar na obra missionária que veio da pesca. Às vezes, nós aqui na igreja, fazemos a pessoa fazer curso de teologia de 3 anos. E a pessoa é treinada em várias etapas para depois lançarmos a pessoa no ministério. Jesus fez a mesma coisa. Só que Jesus fez diferente. Ele salvou pescadores frustrados. Homens que tinham trabalhado a noite inteirinha e não tinham apanhado nada. E disse assim: a partir de hoje, vocês vão ser pescadores de homens. E já lançou eles no ministério. E foi treinando este grupo de pastores, futuros pastores, no dia a dia do ministério, no dia a dia do trabalho. Foi conduzindo-os a fazer a obra missionária, fazendo. Isso é muito interessante. Quando nós conduzimos a obra missionária no trabalho do dia a dia. Igreja, olha bem para mim. Às vezes, nós estamos tão atarefados com tantas coisas que não temos tempo, muitas vezes, de ficarmos esperando acontecer. Você é uma pessoa que faz acontecer. Você pode dar um aleluia por isso? E Jesus estava ali com os seus discípulos, ali com a multidão que ele despediu, e ele disse assim: agora eu vou me abastecer, eu vou orar. Às vezes a gente quer coisas de Deus, mas não quer relacionamento com Deus. Quando nós oramos, igreja, quando nós pedimos, Deus ouve. Eu gosto de um texto da palavra de Deus que diz assim, Êxodo capítulo 3, verso 8. Êxodo 3, 8, diz assim: o Senhor desceu. Deus desceu do céu para ouvir a oração. Está lá, ó. Por isso desci, para livrá-los das mãos dos egípcios. Olha bem aqui, ó, olha a parte do versículo. Para dar uma terra boa e ampla. Irmãos, nesta noite, Deus não desceu aqui. Ele já está aqui. Para abençoar você, para te dar uma visão ampla. Você pode dar um glória a Deus por isso. Para dar um espaço maior. Você pode dar um aleluia por isso. Para te ajudar. Só que muitas vezes nossa fé é pequena diante de tantas coisas. Pedro é um exemplo de fé. Pedro é um exemplo de fé. Primeiro, a fé de Pedro se baseava no senhorio de Jesus Cristo. Eu posso provar. Mateus 14, 28. A fé de Pedro, ela tinha uma base, ela tinha um alicerce. Olha só, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. O que aconteceu? Vamos trocar em miúdos. Os discípulos foram de barquinho. Foram de barquinho. Jesus mandou que eles fossem. No meio da trajetória, teve vento forte. Quantas vezes na nossa vida não tem vento forte? Hoje ventou forte em Piracicaba. Tem notícia ruim na cidade, que houve até óbito, não é? Vamos abençoar a família? Pai, em nome de Jesus, eu não sei quem é, Pai, mas tem famílias enlutadas por causa da ventania. Em nome de Jesus, livra da dor, Pai. Ameniza, sossega esses corações. Em nome de Jesus. Amém. Mas houve um vento forte hoje em Piracicaba. E agora, você imagina, vento forte, você dentro da sua casa trancado, você tem proteção. Agora, vento forte no meio do mar, de um barco de pesca, é que alguns deles já eram experimentados na pesca. Quem anda muito de avião aqui, irmãos,
sabe que tem pessoas que estão acostumadas com avião. Mas quem tem medo e anda sempre de avião, cada viagem é uma aventura, é ou não é verdade? Cada viagem é uma aventura. Eu estava viajando de Mato Grosso, Cuiabá, Campinas. Cuiabá, Campinas. Se você já passou ali, em algum lugar ali em cima, tem muito vento contrário. E o comandante já fala, nós vamos passar por um período de turbulência. Alguém já passou, já escutou isso do comandante naquele lugar? Vamos passar por um momento de turbulência. Irmãos, dá a impressão que você está andando num carrinho de rolimã. Começa a pular tudo assim. E passou. Quando passou, um senhor perto de mim começou a passar mal. Começou a passar mal. Aí o comandante perguntou, tem algum médico a bordo? Aí tinha um médico a bordo, foi lá tentar fazer uma animação, que estava passando muito mal. Ele ficou assustado, pingava, suava muito forte. Aí isso aconteceu? Não tinha como, tem que pousar. Ele teve que voltar lá em Cuiabá de novo. Aí passamos para a turbulência de novo. Atrasou todo mundo de novo. Quando chegou lá, o homem falou assim, agora eu fiquei bom. E eu não podia falar nada, mas a minha opinião foi assim, fica aqui, só deu trabalho demais. Vai ficar indo e voltando até quando? Aí acharam por bem deixá-lo ali. E aí todo mundo já sabia que a hora que passasse em determinado lugar, ia ter barulho de novo. E teve de novo. Quem é tranquilo, irmãos? Quem é tranquilo, sossega. Agora, quem é nervoso, dá dó. Dá dó. O senhor é tranquilo ou o senhor é nervoso? Eu durmo. Então, não acontece nada comigo. Mas tem gente que é nervoso. Fica nervoso. Agora, imagina no barquinho de pesca. No barquinho de pesca não dá para dormir. Talvez o único que dormiu no meio da tempestade foi o mestre. E eu quero, vamos pegar uma palavra porque é revelado agora. Irmãos, em nome de Jesus, Deus vai dar sossego ao teu coração em meio aos ventos. Você pode dar um glória a Deus por isso? Ele vai dizer para você assim, eu estou convosco. Irmão, Jesus dormia enquanto todo mundo se apavorava, sabe por quê? Ele sabia em quem estava acreditando. Eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, nós sabemos em quem nós acreditamos, e nós acreditamos no nome poderoso de Jesus Cristo. Quem crê comigo, dá um glória a Deus. Levanta a sua mão e fala assim, eu creio nisso. Você crê nisso, irmãos? Amém? Então vamos lá. Olha só. E Jesus mandou os discípulos irem para o outro lado. Vai para o outro lado. E ele ficou orando, se abastecendo, enchendo. Irmãos, eu ouvia minha mãe falar, saco vazio não para de pé. Você pode ser uma Ferrari, mas se não tiver combustível, você não anda. E o crente precisa da intimidade com Deus, precisa da oração. Precisa da busca. Precisa pedir, porque quando você pede, você leva uma reação do lado de lá, você recebe. Quando você bate, você dá uma reação do lado de lá, se abre. E quando você busca, encontra. Aleluia. E Jesus ficou orando. E os discípulos foram. 3 da madrugada. Quando o sono e o cansaço pega qualquer pessoa e vence a pessoa. Eles olham o vento forte, as águas batendo no barquinho, a tempestade, e a hora que olham, não era tubarão que vinha chegando, não. Lembra do tubarão? Não era ele, não. Não era Moby Dick também, não. Não era fantasma, não. Não é navegando em águas profundas, não. Não era. Era Jesus. Irmãos, andando sobre as águas. Ora, pera lá. Vamos nos colocar no lugar daqueles discípulos. De madrugada, vento forte, chuva,
barco indo a pique, quando você olha, você vê alguém no meio do vento, no meio da tempestade, andando como se estivesse na praia de Copacabana. Desfilando, andando, sossegadamente, tranquilamente, sem nenhuma preocupação, como se nada tivesse acontecendo, andando. Irmãos, pega um versículo da Bíblia para a sua vida nessa noite. O Senhor coloca um caminho no meio da tormenta. Aleluia. É no meio da tormenta que ele põe o caminho. De repente, eles ficam assustados. E eles pensam o que todo mundo pensaria. É um fantasma. É fantasma que vem vindo aí. E ele disse assim, não, sou eu. Sou eu. Não é fantasma, sou eu. E Pedro diz assim, se é o Senhor, manda que eu vá. Então Pedro, ele tinha a sua fé baseada no senhorio de Cristo. E eu pergunto, aonde está a base da nossa fé? Por que muitas pessoas desistem? Por que muitas pessoas abandonam? Por que muitas pessoas param no meio do caminho? Porque o enfraquecimento da nossa fé, ele se dá quando nós focamos circunstâncias e não a Cristo. Você começa a ver a circunstância e deixa de focar o senhorio de Cristo. Deixa de olhar para o autor e consumador da fé. E olha para as circunstâncias. E isso não é um luxo de alguns, isso é um luxo de todo crente. Nós estamos falando do apóstolo que tornou-se apóstolo Pedro. Ele foca agora o seu olhar ao vento, que estava forte, não é negável. E quando Pedro tira os olhos do senhorio de Cristo e foca na circunstância, ele afunda. E eu estou pregando para uma igreja que não vai afundar. Porque você vai olhar sempre para o autor e consumador da sua fé. Vamos tentar entender isso. Para entender? O medo e as circunstâncias adversas são os maiores inimigos da prática da nossa fé. O medo e as circunstâncias adversas, elas prejudicam a nossa fé. Em que a fé de Pedro era pequena? Por que Jesus mediu a fé falando assim, sua fé é pequena? Vamos tentar entender. Primeiro, ela tinha boa qualidade. A fé de Pedro tinha boa qualidade. Não era uma fé comum, era uma fé no Senhor. Uma fé em Cristo. Uma fé de qualidade. Irmãos, aonde está a sua fé? No pastor? Não, você acredita no pastor. Na pastora? Você acredita. Nos pastores? Você acredita. Na igreja? Na instituição? E a gente acredita na instituição. Mas a nossa fé de qualidade, ela está baseada naquele que morreu por nós. No senhorio de Cristo. Ele, a Bíblia diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Irmãos, a palavra de Deus se cumpre religiosamente, integralmente. Todos os dias nós estamos vendo o cumprimento da palavra de Deus e ela vai se cumprir. Nada do que Deus disse que faria, Ele vai deixar de fazer. E ela se cumpre. E ela acontece. Então a nossa fé tem qualidade, tem base boa. Um dia, uma pessoa construiu uma varanda de uma casa. Isso é fato verídico. Ela fez uma varanda numa casa para olhar para a serra. E ela fez pilares
ali. E ela colocou viga ali, em cima dos pilares. E a pessoa tinha um sonho. Eu vou colocar ganchos de rede nos pilares. E quando a pessoa sentou na rede, um dia não aconteceu nada, outro dia não aconteceu nada, mas ninguém percebeu que os pilares estavam em movimento. Os pilares estavam em movimento. Um belo de um dia, ela sentou na rede e os pilares desceram em cima da pessoa. Quebrou a perna, machucou o braço, ralou toda a cabeça. Por quê? Porque aquele pilar não tinha fundamento. Assim é a nossa fé. Tem que ter fundamento. Na época, foi motivo até de zoação na cidade. O pedreiro ficou envergonhado. A pessoa já pensou você na rede sossegada, daqui a pouco o pilar cai na sua cabeça. Você não sabe nem por que está morrendo. Está morrendo, não está sabendo por que morreu. Por que isso? Porque não tinha alicerce. Então a sua fé tem que ter qualidade. Cristo é a base da nossa fé. É o alicerce principal. Você pode dar um glória a Deus por isso. Outra coisa, a fé de Pedro ela tinha intensidade. Qualidade e intensidade. Por que ela era intensa? Porque Pedro andou sobre as águas. Então venha. Ele desceu. E ele começou a andar sobre as águas. Quantas vezes a tua fé não te leva a viver coisas sobrenaturais? Quantas vezes a tua fé não te leva a receber milagres de Deus? Irmãos, a nossa fé tem intensidade. A nossa fé trouxe você até aqui. A sua fé fez você falar assim: hoje eu trabalhei o dia inteiro, estou cansado, meu corpo quer cama, mas hoje eu vou cultuar o meu Deus, porque eu vou dar um louvor a Ele, porque eu preciso de receber coisas dEle também. Eu perguntei aqui, quem acorda antes das 6 horas da manhã, 6h30, quase a igreja inteira levantou a mão. E quem já acordou às 6 horas, já está acordado há 14 horas. Há 14 horas, e muitos de vocês nem jantaram ainda. E estão aqui. Por que você veio? Porque a sua fé tem boa qualidade. É o senhorio de Cristo. Segundo, a sua fé tem boa intensidade. Você também anda sobre as águas. Você também recebe milagres. Quem recebe dá um glória a Deus. Certo? A sua fé tem motivação também. Então a minha fé ela tem qualidade, ela tem intensidade e ela tem motivação. E qual é a nossa motivação maior? Qual é a motivação maior da nossa fé? A nossa motivação maior de fé é ir até Jesus. Essa é a nossa maior motivação, ir até Jesus. Nós temos que ter essa motivação. E nós estamos aqui motivados por isso. Nós vamos até Jesus, nós vamos buscar nele, vamos receber dele. A fé de Pedro só é pequena porque não perseverou. Ele ficou pouco tempo sobre as águas, experimentando o milagre. Conosco, às vezes, é a mesma coisa. Às vezes, a gente só fica pouco tempo. Eu escuto crente dizendo assim: eu não vou contar nada da bênção, porque se contar, vai que começa a piorar. Irmãos, você acha que Deus te mostra alguma coisa para não te dar? Quando Deus te mostrou, Carlos e Andréia, o ponto que vocês estão trabalhando, você acha que Deus mostrou para tirar da sua mão depois? Não. Ezequias, que a Juliana tem criança pequena, e tem um lá que é terrível, pequenininho, não é fácil. Eu vou cumprimentar o pequenininho, a hora que ele cumprimenta, ele faz assim, coxinha. Agora, eles sabem que tem 2 filhos. Então, a Juliana e o André a Juliana e o Ezequias, eles vão lá numa loja de brinquedos. Vão na loja de brinquedos, aí eles vão na loja de brinquedos, eles entram no lugar que as crianças mais gostam, naquele setor de brinquedos
que as crianças mais gostam. E eles mostram para a criança aquele brinquedo. Certo? O olho dos meninos vão ficar como? Como o seu fica quando você vê alguma coisa que você quer. Sim ou não? Aí a Juliana, coisa aqui, fala assim, só que o papai com a mamãe não vai dar. Ó, eu só estou te mostrando, mas não vai receber não, viu? Vamos embora, vamos. Oh, mas que pai e que mãe que é esse? Que pai e que mãe que é esse? Que leva o filho, não acontece com eles isso, que leva o filho até a loja, mostra o brinquedo, ensina como funciona, só que faz assim, só que não vai ganhar. Não é? Só que não vai ganhar. Não. Se vai lá para mostrar, é porque vai dar certo, sim ou não? Irmãos, olha bem para mim. Recebe isso para sua... Isso aí, tem um crente lá no fundo lá. Ontem outro crente aí, aleluia. Recebe para a sua vida isso. Ó, presta atenção, pega a benção, ó. Se Deus já te mostrou alguma coisa, é porque Ele tem condição de te dar. Isso aí, Moraes. Ele tem condição de te dar. Vai dando glória a Deus, irmãos. Ó, nós enxergamos aquela casa para comprar, você acha que Deus mostrou aquela casa? Estou fazendo essa propaganda toda aqui para virar um pesadelo? Não, vai ser bênção recalcada na nossa vida, em nome de Jesus. Eu não vou lá levar minhas crianças, quando nós somos muito pobres, irmão. Vocês não são mais pobres, pastor? Somos pobrezinhos. Mas a gente foi muito pobre, pensa pobre. Pensa pobre. Nós tínhamos uma Belina, irmão. A Belina é tão velha. Quem já teve Belina aqui? LDO. Mas não LDO, Tuca. LDO. Era LDO. Faltava tudo da Belina. Velha. E nós íamos aqui no shopping. A gente era metido e vinha no shopping com a Belina. Eu com a Lourdes, crianças. Aquele tempo a gente tinha tempo de passear. Não sei porquê. Aí a gente vinha no shopping aqui. E um dia eu percebi, irmão, que a Bruna, ela não vinha junto com a gente no carro. Essa Bruna é terrível. Eu com a Luz e a Marcela, de boa, já entrava no carro. A Bruna ficava, eu já vou. Com 8 anos, 7 anos. Quando a gente estava dentro do carro, já pronto, daqui a pouco ela chegava correndo. Nós íamos saber, depois de grande, que ela tinha vergonha. Não do pai dela, da mãe dela, mas do carro que ela tinha. Ela tinha vergonha dos carros velhos que nós tínhamos. Que dó, né? Mas eu não tinha outro... Eu louvava a Deus pelo carro. Quando você não tem nada, você tem que louvar pelo aquilo que você não tem. Isso é fé. E um dia, presta atenção, eu não sei que fase da sua vida você está vivendo. Era uma segunda-feira, irmão. Tem dias que marcam para sempre a vida de uma pessoa. Era uma segunda-feira, faz uns 20 anos para mais. Nós vimos descendo uma descida que tem... Se é descida, só pode descer, né? A gente vinha descendo. É uma estrada... Perto do Horto de Camacuã, ali em Peúna, quando fica deserto. Hoje, se você passar lá agora, não tem ninguém na pista. Naquele tempo não tinha ninguém mesmo. Não passava um gato na rua. Nem bicho cruzava a pista. A gente vinha descendo assim, era uma 11h30 da noite, com um carro velho, batendo lata. E a Lourdes falou assim, dentro do carro, Deus, nós te louvamos por aquilo que nós temos. E o que é para o Senhor um monte de lata? Já que para o Senhor um monte de lata não é nada, nos dê um monte de lata em condição de andar. E aí Deus mudou a minha visão. Toda vez que eu ando com qualquer carro, eu não tenho isso no coração, mas só posso andar com um carro 0 quilômetro, com um carro comum, para mim é um monte de lata que Deus me deu para usar. Pronto, assim, fácil assim, resolvido. É lógico que eu prefiro andar num monte de lata,
0 quilômetro, cheirando novo. Você pode perguntar para um homem assim, qual perfume que você mais gosta? Carro novo. Carro novo é o cheiro que o homem mais gosta. Então, mas é um monte de lata. Porque Deus mudou aqui, ó. Quando Deus muda aqui, muda tudo. Sabe por que muitas vezes você vê o pastor não tendo medo de fazer algumas coisas? Porque há muito tempo. Há muito tempo. Quando você ainda não era só sonhado. Aqueles que acompanharam a gente, era até sonhado. Nós tínhamos um gasofilaço na nossa igreja. Pequenininho, sabe? Gasofilaço onde coloca as ofertas. Difícil do povo colocar dinheiro ali, irmão. Era molengato, sabe? Mole. Se alguém colocasse 3 notas, não passava o envelope. E num culto também. Deus falou com a Lourdes. A Lourdes, só Deus fala com ela. Comigo, Deus só dá uns lampejos. É que eu acredito. Ela falou assim, fala para o seu marido aumentar a boca desse gasofilácio. No mesmo dia, irmãos, chamei o Valdir, o Didi, que estava na igreja lá, que tinha ganhado ele para Jesus. Falei, Didi, faz uma caixa grande assim, ó. Faz uma caixa grande, que ela cai aqui. E faz uma fresta grande assim, ó. Ele falou, por quê, pastor? Não, esse vai ser o gasofilácio da nossa igreja a partir de hoje. Mas, pastor, é tão pouquinha gente. Eu falei assim, então, é o tamanho da minha fé. O tamanho da minha fé diz que aqui é assim que vai funcionar. Irmãos, e Deus pôs uma palavra agora, foi no meu coração. Nunca vai faltar recurso para você fazer a minha obra. Então, eu tomei aquilo como posse. Então, quando eu estou vivendo os dias de maior tormenta, eu lembro disso. Pedro só teve a fé pequena, contestada, porque na hora da tormenta, uma fé de boa qualidade, senhorio de Cristo, uma fé de intensidade, ele andou sobre as águas, uma fé motivada, ele foi até Jesus, mas quando tudo isso estava acontecendo, ele se preocupou com o vento. E quando ele se preocupa com o vento, ele afunda. Quando as circunstâncias são maiores do que aquilo que ele via, ele afunda. Resultado? Jesus o segura pela mão. Irmãos, pode ficar sossegado. Você não vai perecer. Tem a promessa. A mão do Senhor está estendida e a sua mão sustenta as nossas vidas. Quem crê vai dando glória a Deus. E nós vamos orar hoje. Porque essa mão vai buscar você. Você pode dar um glória a Deus por isso? Olha só, às vezes nós cremos, mas não buscamos. Num negócio, no primeiro contratempo, a gente desiste. Na recuperação de alguém, irmãos, todo mundo pode ser salvo. Por que a gente carimba e rotula alguns crentes ou algumas pessoas só porque ela errou, ou porque ela veio de um pecado, porque ela veio de uma situação? Não, essa é assim mesmo. Ele vai bem uns 3, 4 meses, depois ele afunda. Não vai acontecer mais. A gente tem que crer na recuperação das pessoas. Eu prefiro, irmãos, ser enganado do que não confiar em alguém. Prefiro. Deixar de confiar no ser humano é terrível. Sem falar de política agora, mas já falando, que sentimento bonito que a nação brasileira está vivendo. Não é todos, porque só foi 55% de votos válidos. Então nós temos 43 milhões de pessoas que não votou em ninguém. E 44 que votou em outro candidato. E 50 e pouco que votou em um candidato. Então a nação não está 100% focada. Mas que bonito de ver esses momentos, pessoas tendo esperança numa nova etapa do Brasil. Que bonito de ver o verde e amarelo na rua. Que sentimento, eu sou sempre um nacionalista assumido, eu fico feliz.
Que bonito de ver essa esperança devolvida. Mas agora vai acontecer as dificuldades do governo. Talvez algumas medidas vão afetar diretamente a gente. Mas nem por isso nós vamos deixar de confiar. Nem por isso nós vamos deixar de acreditar. A gente acerta uma hora, sim ou não? E quem sabe acertamos agora? Não é assim que funciona? Então nós temos que ter isso no coração. As pessoas são recuperáveis. As pessoas têm jeito sim, sim ou não? Quem quer dar um glória a Deus? Tá? As circunstâncias não devem ser observadas quando Jesus já foi identificado nela. Irmãos, eu acho que você está entendendo, eu tenho certeza disso. Irmãos, Jesus está no meio da tempestade, você está focado nele, ele está junto com você, ele não vai desviar o olho de você, ele está ali para te segurar. Irmão, se você fracassar, ele te ajuda, ele dá uma durinha. Ei, pequena fé, sobe aí. Mas é melhor ser chamado de pequena fé e subir do que ficar lá embaixo. Por que muitos dizem isso? Porque ele não gosta do confronto. Eu fracassei, agora eu estou com vergonha. Eu errei, agora estou com vergonha. Para com isso. O cair do homem, o levantar é de Deus. Deus é com você, as suas mãos podem ser abençoadas. Você tem vergonha não? Tem que levantar a cabeça e crer que Deus tem um milagre na sua vida. Quando nós identificamos Jesus na tempestade, a gente pode dizer assim, pode vir agora que eu, como dizia meu amigo, pode vir quente que eu estou fervendo. Aleluia. Quem crê vai dando glória a Deus. E eu termino para a gente orar. O medo sempre impossibilita a realização de qualquer aventura na fé. O medo sempre impossibilita as aventuras da nossa fé. Não confunda medo com cautela. Ninguém é louco. Tem que ter prudência, sim ou não? Um dia, eu estava numa agência de uma loja Fiat. E tinha um crente lá. E eu estava fazendo um orçamento, eu fui sonhar. E Deus não vai me dar aquilo que Ele me mostra. Não vai deixar de me dar aquilo que Ele me mostra. Ele não é um pai assim. E eu estava colocando no papel as condições de comprar ou não. Encontrei um crente lá. O crente olhou para mim e falou assim, a gente tem que acreditar, pastor. Mas me deu uma lição de moral, irmão. Faça como eu, acredita. Vai, pastor. Ousa. Eu falei, ota. Ainda bem que eu não sou Maria, vai com as outras. Fiquei na minha. Comprei o carro, depois de uns 4 meses. E para minha tristeza, quando eu estou comprando o carro, esse crente está devolvendo o carro. Só durou 2, 3 meses. Não conseguiu pagar nenhuma parcela. Porque não é fé, é loucura. Não é medo. Aí não teve cautela. Não tem ausência de medo. Não é assim que funciona. Mas quando Jesus está na nossa dificuldade, você lança fora todo o medo e Deus vai te honrar. E se afundar, Ele te levanta. Quem crê vai dando glória a Deus. Quem recebe essa bênção para a sua vida. Pessoal do louvor, pode chegar aqui fazendo favor. Queria orar com você. Meu espírito pede para orar com você. Quantos que estão aqui hoje, que porventura, no meio da sua situação vivida hoje, você percebe que está afundando. Mas a palavra hoje ela veio para você. Ela veio para você. E Deus está dizendo para você nessa noite, pela palavra, eu estou junto. Me enxergou na dificuldade? Eu vou te socorrer. Quem precisa desse braço estendido de Deus
para nos arrancar. E mesmo que ele dê uma bronquinha, pequena fé, mas a minha fé tem boa qualidade, a minha fé é motivada, a minha fé é intensa. É que, porventura, eu desviei o foco. Mas estou aqui de volta, para enxergar o que Deus pode fazer. Quem precisa dessa bênção na sua vida? Levanta a sua mão. Tem pessoas levantando a mão. Olha quanta gente levantou na mão. Você pode se colocar em pé no seu lugar agora? Faz-me o favor, se coloque em pé. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E o Senhor estende o seu braço forte para nos ajudar.